11 de junho de 2022, Ilhéus, Bahia. A dentista Ranitla aproveitava a praia da cidade com seu cachorro quando chegou a hora de voltar para os estudos. Ao atravessar na faixa de pedestres, todos os seus sonhos, toda a sua curta vida de 23 anos e seu cãozinho seriam arremessados por um homem que vinha a mais de 100 km por hora. Em uma cidade não muito distante, a mãe de Ranitla não sabia nem que havia perdido a filha e muito menos que sua vida mudaria para sempre. A partir daquele momento, Romênia passaria todos os seus dias em busca de justiça. A entrevista que eu vou fazer aqui com a Romênia, a mãe da Ranitla. Falei certo? Ranitla. Ranitla. De onde veio o nome da Ranitla, Romênia? Na verdade, o nome da Ranitla foi um nome criado, né, pelo pai dela. Eu e meus irmãos começamos com a letra R, por coincidência também, o pai dela se chama Roberto e todos os irmãos dele começam com a letra R. E aí, devido a uma cantora que se chamava Tanitla, que gravou uma música de Renato Russo, a gente tirou o T, colocou o R, e assim formou o nome de Ranitla. E ela era única. E assim, e desde os meus 15 anos de idade, que a gente já tinha o nome escolhido para nossa filha. A Ranitla já tinha o nomezinho dela. Nossa, então a relação com seu marido já vem bastante tempo e o desejo de ter Ranitla sempre existiu. Na verdade, assim, o pai da Ranitla hoje é meu ex-marido, e quando eu fiz 15 anos de idade, a gente já namorava, e ele me deu, na época, um pigentinho, né, com uma menininha, com o nome dela já escrito atrás. A Ranitla foi uma menina muito, muito desejada, muito sonhada. Desde que a gente começou a namorar, né, desde a nossa praticamente infância, que nós começamos a namorar muito cedo, a Ranitla já era muito sonhada. Você tem outros filhos? Não. Tenho. Nós temos o Ryan, né, que é 2 anos mais novo que a Ranitla. O que não ocupa espaço. Filho nenhum ocupa espaço de filho nenhum. Eu aprendi muito com a Angelita, a mãe da Renata, que ela me deu uma entrevista muito forte, muito emocionante aqui, que ela falou algo para mim que mudou até meu jeito de pensar. Ela falou: todo filho é filho único. Isso. Eu posso ter 10 filhos. Todo filho é filho único. Todo filho é filho único, porque cada um tem a sua particularidade. Com cada um, você não deixa de amar um mais do que o outro. Você ama, com certeza, da mesma forma. Claro. Porém, assim, eles são diferentes, né? A Ranitla mesmo era uma menina, uma moça. Eu tinha a Ranitla não só como minha filha. A Ranitla era minha melhor amiga. A Ranitla, se eu fosse comprar uma roupa, era para ela que eu queria vestir, e ela dizer: não, mãe, tá legal essa roupa, né? Até a cor da unha, às vezes, quando a gente pintava, a gente combinava, a gente escolhia junto. Então, a Ranitla não era só a minha filha, a Ranitla era minha companheira de vida, realmente. Até porque você é muito nova. Eu tive Ranitla com 19 anos e 8 meses. Antes de 20 anos, eu tive a Ranitla. E hoje, graças a Deus, está muito comum pessoas de 20 anos serem amigas de pessoas de 40. Então, vocês tinham realmente a possibilidade dessa amizade, dessa mãe e filha tão especial. A Ranitla sempre quis ser dentista, é isso? A Ranitla, ela sempre gostou da profissão de dentista. No início, talvez até por um pouco de influência, né, dos pais, do pai dela, ela pensou em fazer em medicina. Ela chegou a fazer, né, vestibular para medicina e colocando como sua segunda opção odontologia. A Ranitla, em primeiro momento, não entrou em medicina e entrou em primeiro lugar para odontologia. Ela começou a cursar odontologia, 3 meses depois ela foi chamada para medicina, e aí ela conversou com nós, né, com os pais, e falou que ela estava realizada, que ela estava fazendo o que ela sempre sonhou, na verdade. Então, a Ranitla era completamente realizada dentro da profissão que ela tinha escolhido para ela. Apesar de tão pouco tempo, né, de vida, ela só tinha 23 anos, mas já exercia odontologia há mais de 1 ano. A Ranitla era muito aplicada, a Ranitla já tinha pós-graduação em implantodontia, já tinha pós-graduação em ortodontia,
E nessa fatídica viagem, ela estava cursando a sua terceira pós-graduação, que era em cirurgia avançada. Então, a Ranitla era uma menina que ela queria ser completa dentro da profissão dela. E ela estava em busca de um tempo, né, rápido. É muito incrível, 23 anos, ela estava. A sensação que me dá é que ela queria aproveitar tudo que ela pudesse. Talvez, sei Isso. lá, se tem. O que, que tem que talvez faça a gente passar por isso. Mas, né? Você definiu bem a Ranitla, apesar de não ter conhecido ela pessoalmente, mas a Ranitla era justamente isso. A Ranitla tinha muita pressa de viver. Às vezes, eu até, quando ela foi iniciar essa terceira pós-graduação, somente com 23 anos, eu falei assim, filha, para um pouquinho, descansa um pouco, aproveita a sua juventude um pouco, né? Trabalhe, mas também se divirta, aproveita a sua juventude. Aí eu me lembro que uma das últimas coisas que ela falou comigo pessoalmente, quando eu a levei na rodoviária para fazer a viagem para Ilhéus, para cursar a sua pós-graduação, ela falou assim, mãe, eu só vou fazer mais essa pós-graduação. O ano que vem, eu paro e te dou seus netos. E, infelizmente, eu recebi minha filha de volta daquela viagem num caixão. Infelizmente, o ano que vem não chegou para ela, chegou para vocês. Eu imagino o que deve ser, mas eu não eu sou mais empático possível, mas é uma dor que só quem passa, entende? Que é ainda mais na inversão da vida, que é a mãe recebendo a notícia que a filha faleceu. Como foi você já me contou bastante ali. Eu sempre gosto de conhecer melhor e voltar ao passado, mas você já me trouxe. Então eu vou com você para aquele dia 11 de junho de 2022, um pouco antes. Qual foi a última vez que você falou com ela? Sobre o que vocês conversaram? A Ranitla, ela tinha ido para a pós-graduação e aproveitou para levar o seu cachorrinho. A Ranitla tinha um cachorrinho, tem esse cachorrinho, que ela era muito apegada a ele. Ele tinha passado por uma cirurgia no qual ele teve risco de morte. Então, assim, ela tinha feito uma promessa. A Ranitla era uma menina extremamente religiosa. Então, ela tinha feito uma promessa: se o cachorrinho dela sobrevivesse, ela levaria ele à praia. Então, nessa viagem que ela fez para Ilhéus, ela levou o cachorro dela, né? Ela estudou na faculdade de Ilhéus, então ela levou o cachorrinho dela e, após o curso, ela foi à praia. Eu tenho mensagens de momentos, de minutos antes, né? Onde ela mostra ela jogando a bolinha para o cachorrinho vindo, trazendo a bolinha para ela de volta. E ela me escreve assim: mãe, você sabe o tanto que eu orei por isso? O tanto que eu pedi a Deus por isso? E ela falou assim: eu sou muito grata a Deus, mãe, nada me abala. Foi as últimas palavras que minha filha me disse. Ela sempre grata a Deus. E é muito recente, a gente está gravando hoje, dia 29 de junho de 2023, faz um pouco mais de um ano que você recebeu essa notícia. Como foi que a notícia, como foi que você ficou, para a gente entender o crime, como foi que você ficou sabendo? Como foi a ligação? Que momento, que dia, como foi isso? Olha só, era um sábado, né, por volta de 14 horas da tarde, né, eu estava na minha residência. No dia eu estava até me arrumando para um evento que teria aqui na cidade, né? E aí meu telefone tocou. Na hora que meu telefone tocou, apareceu o nome da amiga dela que estava com ela em Ilhéus. Pode parecer mentira, mas não é. Na hora que eu li o nome da amiga dela, eu já atendi perguntando o que tinha acontecido. Aí ela falou assim: tia, a senhora vai precisar vir para Ilhéus. Aí eu falei assim: não, mas o que aconteceu com a minha filha? E naquele momento ela falou que minha filha havia sofrido um acidente, né? Que o estado era grave, mas que ela tinha sofrido um acidente. Naquele momento, eu posso te dizer que meu mundo desabou. Meu mundo desabou, eu não tinha perna para ficar em pé, eu não tinha
cabeça para pensar, eu só pensava em correr para a cidade de Ilhéus, que ficava um pouco mais de 200 quilômetros daqui de Eunápolis, onde eu resido. Lembro que eu ainda peguei umas 2 mudas de roupa, pensando, minha filha pode estar no hospital, eu vou ficar com ela. Mas no meu coração, no meu coração de mãe, algo já me avisava que ela havia partido, que ela já não estava mais nesse mundo aqui. Vocês moram em Eunápolis, não é isso? Nápoles. E Eunápolis é mais para o interior da Bahia? É no sul da Bahia. No sul, Eunápolis é no sul da mas Bahia, eu fica a digo assim, 60 quilômetros, fica a 60 quilômetros da cidade de Porto Seguro. Tá, então ele é mais para dentro, quer dizer, ele não tem praia, né, nessa cidade? Não, na nossa cidade não tem praia, a gente está a 60 quilômetros da praia. Você é médica? Não, eu sou professora, sou pedagoga. Professora? Ah, tá, não, porque quando você falou que por influência dos pais, imaginei que você e seu marido também pudessem ser médicos. Não, é tá? porque às vezes até a gente sonha em dar o melhor para o seu filho, né? Então, assim, a gente imaginava dela ter uma profissão onde ela teria uma estabilidade, né? Mas eu acho que a escolha é deles, né? No final, a escolha é dele, e ela era completamente realizada na profissão dela, então isso me deixava extremamente feliz. Até porque estabilidade é uma coisa que às vezes é até ruim, né? Para a gente poder ser feliz, a gente precisa às vezes ter umas balançadas. E o que é a estabilidade hoje em dia profissional, né? Mas, Romênia, me conte uma coisa. Você foi sozinha para Ilhéus, não? Não. No momento que eu recebi a ligação, o meu esposo, né, o padrasto de Ranitra, era sábado à tarde, a gente estava descansando, ele estava deitado na cama, e eu me lembro que eu falei assim, levanta, a gente vai precisar ir para Ilhéus. E ele me perguntou o que está acontecendo. E nisso eu estava na ligação, eu passei já a ligação para ele, a pessoa que estava na ligação realmente disse a ele o que tinha acontecido, e ele precisou ali me esconder, né, o que estava acontecendo. Nós paramos na casa dos meus pais, que fica num bairro próximo aqui da minha casa, e lá nós pegamos um sobrinho meu, né, e esse sobrinho seguiu comigo e meu esposo até a cidade de Ilhéus. Todos já tinham conhecimento, né, que realmente a Ranitra havia falecido, inclusive o pai dela já sabia, então o pai dela não chegou a ir a Ilhéus, o pai dela precisou ser hospitalizado devido ao tamanho choque, né? Você nunca, jamais, no seu pior pesadelo, você vai imaginar que você vai receber uma notícia dessa. No seu pior pesadelo, você nunca vai conseguir imaginar que você vai receber uma notícia que aquele pedaço seu, né, que aquele não está aqui mais, que aquele pedacinho seu teve a sua vida roubada e foi morar com o Papai do Céu. Mas, assim, ainda mais que não é que ela não estava doente, não. Né? Você não se prepara, e não foi um acidente. Você está no caminho para Ilhéus. Imagina a angústia do seu marido de não poder te contar nada, do seu sobrinho de não poder te contar nada. Você, naquele momento, você estava tentando descobrir como é que ela está, tentando falar com alguém lá, você tinha alguma esperança? Na verdade, o meu esposo recolheu o meu telefone, né, e assim, não é durante todo o período, o percurso que pega, mas ele recolheu o meu telefone e eu só pedi a ele, me fala a verdade, porque eu sentia, eu sabia que algo estava acontecendo, né? Então, nós fomos para lá, nessa angústia toda, até a cidade de Ilhéus. Chegando na cidade de Ilhéus, eles pararam num hospital, né? Falando para mim que minha filha estava em cirurgia. Porém, na hora que eu entrei no hospital, que me levaram numa sala, eu estava entrando na sala da assistência social, né? E ali já havia uma comoção de todas as pessoas que estavam no hospital, de todas as pessoas que viviam chegar,
né? Parece que eu olhava, eu via no olhar daquelas pessoas, assim, aquele sentimento de tristeza, né? Aquele sentimento de piedade. E quando eu entrei na sala, a assistente social veio falar comigo, né? E nem ela mesmo ela tendo esse preparo, ela não teve coragem de me falar com todas as letras. Eu olhei para ela e pedi, só me confirma, a minha filha morreu, não morreu? E ela só fez assim. Ela balançou a cabeça e me confirmou, né, que minha filha tinha falecido, que minha filha tinha morrido E naquela tarde. até então você não sabia nem do que, como era o acidente? Qual era a informação que você tinha sobre o A acidente? Que informação que eu seria um tinha era acidente? que a Ranitra havia sido atropelada, né? Que a Ranitra vinha vindo da praia, ao atravessar, ela tinha sido atropelada, né? Sabia da gravidade, me falaram que tinha sido um impacto muito grande, mas não me falaram que ela havia falecido. Eu só tive essa certeza mesmo quando eu cheguei na cidade de Ilhéus, né, no hospital, me levaram para o hospital para que me desse a notícia dentro de um hospital, né, com uma melhor estrutura, caso Sim. ninguém sabia como seria realmente a minha reação. Isso é comum e é necessário. Você fica até aqui, a polícia me conta muito, que é o que entrega a Suzane von Richthofen, por exemplo. Quando ela tem a notícia que os pais tinham sido mortos daquela maneira, ela pergunta, tá, como é que eu faço para enterrar o... Né? E agora? Ela era muito fria. Geralmente, pessoas que têm uma notícia como a que você teve, tem gente que tem infarto, tem gente que cai. Porque é o esperado de quem ama, é não Oh, entender o que acontece, né? Beto, foi exatamente isso. Eu nunca vou me esquecer. Eu estava sentada no sofá e por mais assim que parecia que meu coração me avisasse, eu não queria ouvir aquilo. Eu nunca queria ouvir aquilo. E eu me lembro que eu sentei no chão. Tinha um quadro. Eu lembro que tinha um quadro verde assim na frente e aquele quadro girava, 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 girava. E no momento eu só perguntava, Deus, por quê? Por que Deus? Porque a Ranitla era uma menina tão boa. A Ranitla não tinha maldade de nada. A Ranitla era realmente luz para todos que cruzavam o caminho dela. A Ranitla era boa amiga, a Ranitla era excelente filha, a Ranitla excelente com os avós, com a família, com todos que o rodeavam. Né? A Ranitla adotava animais. Então, assim, ela era uma menina de muita luz, uma menina muito evoluída para tão pouca idade. E então, naquele momento, apesar da minha religião, apesar de eu crer em um Deus acima de qualquer coisa, a minha fé ficou abalada. E eu briguei com Deus. Eu briguei com Deus porque eu não entendia por que eu merecia passar por aquilo. Eu não entendia por que a gente, meus pais, o pai da Ranitla, o padrasto, madrasta, o irmão da Ranitla, merecia passar por aquilo. Por que meu anjinho, uma menina tão jovem, tão nova, tinha sido tão brutalmente tirada das nossas vidas? A Ranitla teve seus sonhos, a sua vida roubada. Obrigado pela pela sua gentileza e sua generosidade de contar, porque é uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas, principalmente gente muito religiosa, quando entrevista, eu pergunto, mas muita gente se agarra, né, a Deus, mas você tinha todo o direito de se revoltar. Talvez o céu precisasse de bons anjos, já estava faltando algum, a gente nunca vai saber. Você se reatou com Deus? Sim, e você pode ter certeza, sim. Como eu te disse, eu briguei com Deus, mas no mesmo momento que eu brigava com Deus, eu sabia que só Deus poderia me sustentar. Então eu pedia perdão a Deus e até hoje eu não entendo o propósito, mas eu aceito que Deus precisou
de um anjo bom lá pertinho dele. O que eu não aceito, e eu nunca vou esmorecer na minha luta, é a maneira como a minha filha foi tirada de mim. Com certeza. Porque não foi da vontade de Deus. Não foi da vontade de Deus que minha filha morresse, né, da forma que ela morreu. A minha filha era uma menina completamente saudável, uma menina boa, uma menina religiosa. Então, assim, não foi da vontade de Deus que minha filha partisse da forma que ela partiu. A gente vai entender, e eu quis muito fazer esse seu caso, porque é algo que pode literalmente acontecer com qualquer pessoa. E qualquer pessoa. Principalmente quando as pessoas que dirigem da maneira errada, que a gente vai entender. Eu queria, ali naquele momento que você descobre que a sua filha morreu, começa uma vida paralela. Eu imagino que você começou a andar em duas vias, né? Uma, minha filha morreu, e você tem todos aqueles trâmites legais, e tudo é muito rápido, você tem que assinar isso, tem que pegar aquilo, tem que fazer transporte de corpo, tem que fazer velório, tem que enterrar, tem que... A gente não tem no Brasil aquela coisa americana de ficar uma semana até para você conseguir. No Brasil, assim, morreu às 2 da tarde, 4 da tarde está enterrado. Então você tem uma hecatombe interna muito forte. Você não tem nem o tempo de entender o que está acontecendo. Só que ali, eu imagino, naquele momento, você perguntou o que aconteceu, quem é que estava dirigindo. Ali você já teve. Ali você começou a ter conhecimento. E o que você começou a ter conhecimento? Olha só, eu conheço a minha filha. Eu conheço os filhos que eu criei. E eu sei que eles são, né? Porque eu tenho o Ryan, ele é cuidadoso. O Ryan, a Ranita não faria nenhuma bobeira. E eu sabia que a Ranita estava na praia com seu cachorrinho, né? E ali eu descobri que um cidadão tinha passado a noite na sua casa de festa, né, na cidade de Ilhéus. Ele era dono de uma casa noturna, De uma né, boate. de uma boate, e dali ele foi para uma cabana de praia, onde testemunhas relatam que ele continuou, né, ingerindo bebidas alcoólicas, né, e testemunham um relato também que aconteceu alguma confusão lá na barraca, e ele saiu da barraca de praia, entrando no seu carro potente, né? E já saiu dali daquela barraca em alta velocidade, arrastando o seu carro. Para se ter uma ideia, a via que ele transitou, a velocidade permitida na via é de 60 km. Vídeos mostram, né, cálculos feitos, né, com essas câmeras que acompanhou o carro dele, mostram que ele chegou a atingir uma velocidade de 152 km por hora, né? E a gente sabe que não existe velocidade numa faixa de pedestre. Na faixa de pedestre, a velocidade é zero, né? No trânsito, o sentido é a vida. Então, ele teria que ter parado nessa faixa de pedestre. Ranitla vinha atravessando essa faixa de pedestre, um carro parou para Ranitla atravessar essa faixa, e quando ele não parou mesmo vendo que um outro carro tinha parado. Ele avança a faixa de pedestre, né, os laudos, a reconstituição mostram que no momento que ele atingiu a minha filha, ele atingiu por volta de 128 km por hora. A minha filha era uma menina pequenininha, né, a Anitta pesava cerca de 55 quilos, né, e media 1,50 m, mais ou menos. A Anitta era pequenininha. Ela teve... Eu fui obrigada a escutar isso na audiência que as testemunhas contam que no momento do impacto foi tão violento que ele lançou a minha filha a mais de 16 metros de distância e a mais de 10 metros de altura. Minha filha chegou a dar 2 golpes no ar e o corpinho dela só parou porque
ela bateu naquele guarda-rei, né, naquela proteção metálica. E tanto que essa proteção metálica até hoje está lá amassada pelo corpinho da minha filha. E a Ranita foi muito forte. A Ranita não queria morrer. A Ranita lutou. A Ranita ficou viva, permaneceu viva por 31 minutos. Mas a minha filha não teve socorro. O atropelador da minha filha, conforme vídeos mostram, ele simplesmente desce do carro, olha a avaria do carro dele, da Mercedes dele, e não olha para o corpinho da minha filha. A esposa do atropelador da minha filha é médica. O irmão dele é médico. A cunhada é médica. E me dói tanto, tanto, tanto saber que a ligação que ele fez não foi para nenhum dessas pessoas que poderia orientar ele o que fazer para salvar a vida da minha filha. Ele fez uma ligação para um amigo policial, perguntando o que era melhor para ele. Ele não pensou na vida humana. Ele não pensou que atrás daquela vida ali que estava indo embora existia uma mãe, existia uma família. Então, ele fugiu do local. A Ranita permaneceu viva por 31 minutos, morrendo de hemorragia interna. Eu conversei com alguns médicos, né? Inclusive o médico legista, que se minha filha tivesse sido atendida, mesmo o tamanho do impacto, a Ranita poderia ter sido salva. E é tanta crueldade, porque ele negou socorro à minha filha, ele fugiu, e do local onde a minha filha estava ao hospital, ficava somente 8 minutos de carro. Então, ele podia ter pego a minha filhinha e levado para o hospital, se ele quisesse fugir do flagrante. Mas primeiro eu acudisse a minha filha, não deixasse ela morrer daquela forma. A Anitta morreu sozinha naquele chão, naquele asfalto quente, aquela minha filhinha que eu tanto amei, cuidei, prometi a ela no dia que ela nasceu que eu ia proteger ela do mundo, mas eu não consegui. Ai, Romênia. Quer tomar uma água, Romênia? Você está com uma água aí? Não, tá tudo bem. Algumas perguntas no acidente. Esse carro que parou com ela antes, socorreu ela? Quem socorre? Não, as pessoas relatam que, assim, todas ficaram muito preocupadas com ela. A Ranita é muito branquinha, né? Era muito branquinha. Então, assim, rapidamente as pessoas começaram a perceber que ela foi ficando roxinha. Eles chegaram a chamar a SAMU, só que a SAMU demorou 48 minutos. Eu tô ficando bastante impressionado. É o segundo caso que eu ouço aqui, aí no Nordeste, um foi de Pernambuco, com o Breno, e agora você da demora do SAMU chegar em cidades que tem. Você não está falando de São Paulo. Em São Paulo, eu passei por algo muito próximo do que você passou, mas com a diferença de que eu tenho a melhor desfecho, porque meu marido continua vivo e bem, mas Amém. Ele quase foi à morte, foi aqui em São Paulo e tudo, e os bombeiros chegaram 2 segundos, assim, tal. Agora, eu nem gosto de contar coisas pessoais, mas aqui eu entendo essa ligação, porque eu passei por ela, eu entendo chegar e parece que seu corpo, parece que a alma sai e você vê tudo de cima, as pessoas passam, é tudo muito rápido, você está em câmera lenta, você não sabe o que está acontecendo, é angustiante. Só que no meu caso, tive o atendimento rápido e o Aru, graças a Deus, está vivo. Quase não, mas ele ficou.
Você, no caso, você teria tido a chance de ter, como eu tenho, a possibilidade de ver sua filha viva. E o SAMU demorar. O 40, eu vou querer entrar em muitas coisas, inclusive por que o SAMU demorou tanto. Mas, assim, meu Deus, Ranitla. A Ranitla, Ranitla. a sua filha, a Ranitla. Primeiro para um carro e ela passa. Ele vem por aqui e pega ela, é isso? Isso. E vai embora. Este carro aqui vai embora também? Ele não para? Não, não, as pessoas, ele parou, eu tenho diversas testemunhas que realmente contam que as pessoas só se preocupavam com ela, né? Só se preocupava com ela e olhava se o pulso dela ainda batia, ligavam para a SAMU, falavam da gravidade, né, do caso, pediam pressa a SAMU e eu realmente não consigo entender, Beto, porque diante de tantas ligações, diante da gravidade do acidente, esperou, a SAMU demorou 48 minutos. Eu acho, assim, eu sei que não é o certo a se fazer, mas eu acho que se eu tivesse nesse local, eu só pensaria naquela vida, né? Eu sei que tem um modo certo de mexer, mas eu queria só ela viva. Eu Eu queria sei. ela É que aqui. realmente você não pode mexer na pessoa, porque você pode deixar ela até em estado pior do que ela já está. Mas no teu caso. Inclusive, inclusive assim, durante um ano, eu nunca perguntei como ficou o corpo da minha filha, como ela estava no local. E há pouco tempo, há poucos dias, inclusive na missa de um ano de falecimento dela, veio uns amigos dela de Ilhéus que presenciaram no dia, e eu perguntei como é que ela estava. E me relataram que ela estava de barriguinha para cima, que ela só estava com uma perninha meia torta, mas que aparentemente, assim, ela não teve lesão externa. A Ranita tinha um arranhãozinho no queixo e na mãozinha. A Ranita tinha mãozinhas muito delicadas. Aí tinha uma arranhãozinha assim, mas a Ranita não teve nenhum osso quebrado, nenhum corte que Sei. mostrasse sangue ali, né? A Ranita realmente faleceu devido à hemorragia interna, Então, né? E assim, como eu te disse, eu passei muito tempo sem querer saber realmente como tinha sido. passo a passo do acidente da Ranitla para a gente entender no que você está lutando agora. A Ranitla não estava sozinha na praia. Ela estava sozinha na praia, ela estava só com o cachorrinho dela E, e, passeando. e lá tem bastante gente passando, não tem? É um calçadão, uma coisa. E, Tem. É uma via bem movimentada. e essas pessoas que foram ajudar ela, ou foram olhar ela e foram ligar para o SAMU. Essas pessoas que passavam. Isso. Tá? O cachorrinho, ele foi atingido? Você me falou no Não. começo que ele está vivo. Como foi com o cachorrinho? O cachorrinho vinha na guia com ela, atrás dela. Então, assim, o cachorrinho não foi atingido. Ele chegou a ser lançado com ela. Porque ela Né? estava puxando ele. Ela não soltou ele. Ela não soltou, tanto que a guia dele foi a primeira coisa que eu reparei quando ele chegou para mim de volta, que a guia dele estava quebrada. E a guia dele era bem novinha, eu tinha comprado naqueles dias. Então, assim, com o impacto, ela não soltou ele, né? Mas ele não chegou a ser atingido. Inclusive, as testemunhas contam que ele não saiu de perto dela nem um segundo. Que ele, com a focinha dele, né, com o narizinho dele, tentava levantar ela, cheirava ela e não saiu de perto dela. Teve uma senhora, inclusive, que me disse que tentou pegar ele, e ele até rosnou para ela, chegou a abocanhar a mão dela, porque ele não saiu de perto da mãezinha dele, não. Ficou perto dela até E, o último momento. e ele tá com vocês? Está conosco. Está conosco. Ele, Hoje, eu e o pai da Ranitla,
apesar da separação, mas a gente tem uma excelente relação, tanto nós dois, como eu com a esposa dele, tanto ele com o meu esposo, e a gente mora no mesmo bairro. Então, o Jimmy, Que é o cachorro. que é o cachorrinho dela, que era o filhinho dela, tá com ele, e é o neto dele, é o nosso netinho. Eu ia Ele pedir tem, a para gente ver, procura dar a ele todo amor. eu ia pedir para você mostrar ele, mas ele tá com o seu ex-marido, com o pai da Tá, Ranitla. tá. E, e como é que o cachorro, o Jimmy tá como? Ele entendeu? Olha, o Jimmy se Que transformou, esses entendem tudo, né? eles entendem tudo, eu tenho certeza que ele sente muita saudade dela. E uma coisa que eu tenho certeza, ele se transformou completamente. Jimmy era um cachorro brincalhão, agradável, né? Brincava de bolinha, corria e tudo. Hoje o Jimmy não faz mais nada disso. Jimmy, ele não gosta de outros cachorros, ele não gosta de outras pessoas perto dele. Ele criou um trauma muito grande. Ele não tem mais nada a ver com o cachorrinho que ele era antes. É, Apesar de todo amor e tá dedicação triste. que a gente dá a ele. É tristeza, depressão. Os bichinhos têm, né, até porque ele viu, ele presenciou, ele sabe, ele teve os últimos bons minutos com ela. Ele estava na É. hora. Eles estavam indo para fazer algum passeio. Eles não era esse o combinado dela simplesmente partir. Não é isso. Ela manda uma foto, assim, uma selfie. Mãe, você sabe o tanto que eu rezei por isso? Ela com um sorriso mais lindo e ele ali com a linguinha de fora brincando com ela, sabe? E minutos depois, Veio tudo ele isso. viu a mãezinha dele ali. É só uma coisa do SAMU, só para eu fechar essa parte. Você tentou falar com o SAMU, entender o que aconteceu? O SAMU também está rolado no processo? Como é que está a parte do SAMU? Não, Beto, por enquanto nós estamos completamente dedicados ao processo criminal. Tá. O atropelador de Ranitla é conhecido na cidade onde ele mora, na cidade de Ilhéus, por, por fazer de tudo e nunca nada acontecer com ele. Entendi. Então, naquele momento que ele abandonou a minha filha ali, eu acho que ele acreditou fielmente que nada iria acontecer, né? Mas, assim, da mesma forma que eu sempre lutei pelos meus filhos em vida para dar um bom estudo, para dar todo o carinho que eu pudesse dar, da mesma forma que eu falo assim que se eu tenho um dom, eu considero esse dom de ser mãe. E eu vou fazer de tudo, eu não vou me cansar jamais. E nem os amigos da minha filha, que são muito fiéis, e nem a minha família. Então, nós pegamos realmente uma luta, é todo dia você realmente lutar por justiça, né? Eu não desejo para esse cidadão que matou a minha filha nenhum mal, mas eu desejo que ele pague. Com certeza. Talvez Eu essa desejo seja a que missão pague. da Ranitla. A missão da Ranitla talvez esteja aí, hein? Parar uma pessoa que poderia fazer mal a mais e mais e mais pessoas. Deixa eu entender. Na hora você descobre, aí vamos para o hospital naquele dia 11 de junho do ano passado, de 2022. Você está no hospital, recebe a notícia que sua filha morreu, que foi atropelada. Nesse momento você já sabe que foi atropelada por esse homem? Ou ainda era um acidente? Você que fala assim, mas quem é o motorista? O que aconteceu? Eles foram te contando tudo? Não. Uma prima de Ranito, ela mora bem próximo, né, do local do acidente. O esposo dela, o irmão do esposo dela também é advogado, já tinha, né, tomado algumas providências necessárias, mas desde o início, porque eu sempre ensinei meus filhos, assim, inclusive, eu não sei que ironia do destino foi, porque
Eu nunca deixei Ranitla e Rayan brincar na rua, por exemplo, num dia de sábado à tarde. Porque eu sempre tive medo de um motorista, né, em alta velocidade, ou de alguém que tinha ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica. E foi algo que sempre aconteceu. Eu não sei, assim, que ironia do destino foi essa. Então, assim, os meus filhos foram muito bem, inclusive Rayan, meu filho caçula, morou em São Paulo, veio embora de São Paulo agora, que ele cursou faculdade em São Paulo, ele cursou na Mackenzie, e assim, era algo que eu não tinha preocupação com ele, porque eles sempre foram muito bem educados em relação a isso. Você não tem que ter cuidado só por você, você tem que ter cuidado por quem pode vir, né? Então, assim, quando me falaram que minha filha tinha sido atropelada, eu já sabia que aquilo não tinha sido um acidente, que não tinha sido um acidente, que não tinha sido culpa dela. Ainda mais que me falaram que não, Romênia, ela estava na faixa de pedestre direitinho, ela aguardou, né, um carro parou para ela. Então, eu já sabia que aquilo tinha sido um assassinato, né? E naquele momento eu não procurei saber quem era a pessoa, né? Essa pessoa ficou foragida por 10 dias A polícia e já estava depois procurando ele? foi. A polícia já estava procurando por ele? Ele desde o primeiro momento, as câmeras e tudo, como eu te disse, ele é uma pessoa conhecida na cidade, né? Sempre se gaba por nada acontecer com ele, com a família dele, né? E como você disse, talvez, como eu te disse, eu não entendo o propósito de Deus, mas talvez o propósito de Deus seja esse. Eu me lembro que um dia eu cheguei na cidade de Ilhéus, a gente fez um manifesto na cidade de Ilhéus, e um flanelinha que estava tomando conta de alguns carros que estavam estacionando, ele falou comigo assim, ele chegou perto de mim, eu estava com a camisa onde tinha a foto da minha filha, e ele falou assim, alguém precisa parar esse cara. Então, se esse alguém por eu vou lutar para que isso aconteça. Ele Foi. não vai machucar mais nenhuma família, ele não vai acabar com mais nenhuma família, como ele acabou com a minha. Então a polícia já estava buscando por ele e ele Tá. ficou foragido. Algum advogado dele tentou entrar em contato com vocês? Alguém da família dele? Alguém da Não, empresa dele? A mulher dele que é médica? Porque se a mulher dele é médica, ela tem que ter o apreço à vida, né? O médico é médico por ter o apego à vida do outro, inclusive. você falou, você recebeu a sua filha, você teve que enterrar a sua filha. Eu falo que quando a Ranita chegou, o corpinho dela chegou aqui na cidade de Eunápolis, eu pedi a uma amiga minha que olhasse a minha filha primeiro do que eu, porque eu não sei se eu estava preparada para ver minha filha se ela tivesse muito machucada. Essa amiga minha olhou, veio e falou: Não, amiga, ela tá um anjinho. E eu me aproximei da minha filha. Eu sempre tive um costume de beijar assim a testinha dela. E minha filha estava gelada. A minha filha não tinha mais vida. Aquela criança que quando nasceu, eu peguei ela, abracei aqui. Eu nunca me esqueço disso. Do jeito que o médico tirou ela de dentro de mim e colocou ela aqui, eu abracei ela e pensei, eu vou te proteger do mundo, minha filha. E eu peguei a minha filhinha dentro daquele caixão gelada, sem vida. E um momento que eu nunca vou esquecer na minha vida é quando, como você disse no início, não é igual nos Estados Unidos, tudo é muito rápido, você não tem nem tempo de ficar mais um pouquinho com aquela presença física, mesmo que seja sem vida. A minha cunhada chegou para mim e falou assim: Romênia, tá na hora, a gente tem que fechar o caixão. E eu pedia que não, eu implorava que não, que deixasse minha filha mais um pouquinho comigo. Mas não foi possível. O caixão da minha filha foi fechado. E naquele momento eu não tive força. Eu sentei de costa. Eu não acompanhei, levando a minha filha para colocar naquele buraco onde eu nunca mais iria vê-la. Inclusive, todas quinta-feira eu vou lá visitar, onde
Nós a deixamos, o corpinho dela. Eu cuido daquele cantinho com todo amor. Toda quinta-feira eu troco as flores dela, eu converso com ela, eu conto para ela como é que está a vida aqui. Eu conto para ela que ela tem excelentes amigos, que a família dela ama ela, que ela não é esquecida e nunca vai ser esquecida. E que a gente vai lutar até o dia que a gente vê aquele assassino, porque é isso que ele é, Sim. atrás das grades. E nesse ano todo que você fez, o que foi acontecendo na parte policial, na parte do processo com o promotor? Como que está o caso agora? Foi decretada a prisão provisória dele, né, preventiva dele, Preventiva. 10 dias depois do assassinato. E aí ele fugiu. Ele ficou foragido da justiça por 33 dias. Né? Durante esse período, a gente espalhou cartaz por todas as cidades, a gente colocou na rádio, a gente lutou para encontrá-lo. Não encontramos. E depois de 33 dias ele se apresentou. Ele se apresentou e até assim, eu não entendo muito disso, né? Eu não sou da área policial, mas em vez dele se apresentar na delegacia, ele já se apresentou diretamente no presídio. E ali ele foi recolhido, né? E já com a audiência marcada para outro dia de manhã. Audiência Né? de custódia. De custódia marcada para outro dia de manhã. É que a audiência de custódia, se for a de custódia, é normal, porque ele tem que saber se ele foi. Se ele apanhou, se não apanhou, isso é normal. Isso. Aí ele foi marcada essa audiência de custódia no outro dia de manhã. Eu saí daqui de madrugada, de Eunápolis. Meu pai e minha mãe foram comigo para a cidade de Ilhéus, para me acompanhar essa audiência, né, para saber o que estava acontecendo. E foi decidido que ele permaneceria preso. E nisso ele permaneceu preso durante 30 dias. Nesses 30 dias, ele recorreu na cidade de Ilhéus 2 vezes, ele tentou o HC na cidade de Ilhéus 2 vezes, ele tentou na capital, Salvador, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes, e em todas essas vezes eu estive. Quando eu sabia que ia ter qualquer tipo de tentativa de HC, né, que ele estava tentando, eu corria, eu tentava conversar com as pessoas, eu queria mostrar realmente o que tinha acontecido, que não foi um acidente, que foi um assassinato de verdade. E um dia, 30 dias depois da prisão dele, minha irmã me ligou por volta de 7 horas e falou assim: Mena, eu tô te ligando para te falar que tá sendo solta. Aí eu falei assim, mas como? Aí foi quando eu descobri que ele conseguiu o HC dele em Brasília, através de uma ministra. E aí, desde então, ele está solto, ele está respondendo em liberdade. Mas, mas ele já foi considerado réu? Ele já ele vai ser julgado? O que aconteceu agora, que você falou que aconteceu agora em junho? No dia 13 de junho, por volta das 17 horas da tarde, nós conseguimos, eu falo, um grande passo, uma grande vitória. O juiz sentenciou ele por homicídio doloso, né, quando se assume o risco de matar, o risco de morte, e ele foi sentenciado a júri popular. Então ele vai para júri popular. Com fé em Jesus Cristo. Ele já está como homicídio, como é que você me falou? Homicídio doloso. Só homicídio doloso, sem nenhuma qualificadora? Inclusive, a promotora recorreu antes de ontem, porque o juiz colocou como homicídio doloso e tirou algumas qualificações. E a promotora agora recorreu, colocando todas as qualificações novamente. E nós sabemos que ele também está recorrendo, né? Que ele não quer responder por homicídio Lógico, doloso. ele vai, é o direito que lhe cabe, inclusive, mas, né? É o direito dele, mas ele vai encontrar pela frente
Primeiramente, força em Deus que eu tenho. E segundo, muita força para lutar para que ele responda por homicídio Sim. doloso, sim, que ele vá à júri popular, sim, e que, como nós até já falamos, a morte da minha filha não pode ser em vão. Sim. A morte da minha filha que sirva, né, para parar essa pessoa e que sirva também de exemplo para outras famílias que acham assim, mas crime de trânsito não dá em nada no nosso Brasil. É crime, é assassinato. Um carro mal utilizado é uma arma. Sim, bebeu e Então, dirigiu, assim, você é um assassino igualzinho o outro que pegou um revólver, entrou na casa de uma pessoa e matou. exato, Beto, é exato, assim que eu penso. E se eu não me engano, já é bastante forte o crime de trânsito, mas que seja mais ainda, porque é um crime que pode bater em qualquer pessoa. Isso. No meu caso, que eu te contei do meu marido, ele estava atravessando a faixa de pedestre em Higienópolis. O que você está fazendo é proteção. Você não quer a vingança, você quer que a sua filha tenha a justiça Não, não, correta. não. Eu Isso não é quero. muito. Eu tenho Deus à frente de qualquer coisa e Deus não é vingativo. Então, assim, eu não sou vingativa, minha família não é vingativa. Eu só quero justiça. Eu só quero que esse homem pague pelo assassinato da minha filha, porque ele matou uma menina. Ele roubou os sonhos de uma menina que, com apenas 23 anos, era dentista, pós-graduada, extremamente dedicada à família, extremamente dedicada aos avós, extremamente dedicada aos amigos. A Anitta, ela tinha sempre uma mão amiga a estender, né? A Anitta se foi me deixando gatinhos adotados, né? Se alguém chegasse na porta dela e falasse que estava com frio, a Anitta não escolheria um cobertor velho, ela puxaria o da cama dela, entendeu? A Anitta talvez era boa demais para esse mundo. Sim. Os anjos, eles duram pouco. Você aqui não tem muito. Eles fazem o bem rápido. Ela morava com você? A Anitta estava morando sozinha há mais ou menos uns 3, 4 meses, porque a gente tinha comprado uma casa para ela, até próximo da gente aqui no centro, onde a gente tinha a intenção de construir a clínica dela. Como ela falava, ela queria ser completa. Ela fazia, né, as pós-graduação, ela não queria ser aquele dentista que você chega Sei. lá, vai avaliar e você vai precisar de outro porque você vai precisar colocar aparelho. A Ranita queria ser completa. Mas se a gente tiver só um minutinho, Sim. eu queria te mostrar aqui que aqui é o quarto dela. Aqui é a caminha dela, tá do mesmo jeito. Apesar de ela estar morando sozinha, É as roupinhas dela. ela ainda estava com você. Esse vestido aqui, esse vestido aqui é o que ela. Aqui, ela morava sozinha lá de Araque, dizemos, né? Que é só para ter o cantinho dela lá, mas na verdade era aqui, era a comidinha da mamãe aqui. E tá aqui, Beto, eu não. Eu não quero ainda. Tá sumindo aí, Tá a mala da Romênia. última viagem. Romênia tá sumindo. A mala da última Oi? viagem tava sumindo. Mas ali aquela mala é a mala que ela foi para Ilhéus, é isso? É. Essa ali é a mala da última viagem. Que vocês Essa tiveram dourada que aqui tem um refazer material tudo. de. Essa A dourada ali tem um material de. A dourada tem um material de ortodontia dela mesmo. Que algumas pessoas me falam, tá na hora de você se desfazer disso, mas ainda não chegou o meu momento. Romênia, você só vai saber a hora que vai se desfazer disso se quiser se desfazer disso. A tia Su lá do Bernardo Boldrini, que não era nem a mãe dele, era a vizinha que era o. Sabe Bernardo Boldrini, do Rio Grande do Sul? Sim, O sim. menino. Ele só teve amor, de fato, de uma vizinha. E esse quarto que ele tinha na casa dessa vizinha tá lá até hoje. Faz 10 anos.
Cada um sabe o tempo que for, você tem o direito de ter o seu canto com ela se você quiser. Não faça nada que os outros falarem. Faça o que o seu coração mandar. Você está fazendo terapia? Faço. Importantíssimo. Senão, porque aí sim, na terapia, você pode chegar à conclusão que você quer ter para sempre aquele lugar seu com ela. Acabou. Ou você pode chegar e falar, chegou a hora. A minha terapeuta um dia falou comigo assim, você vai levar um DVD para casa. Você vai desfazer a mala. Aí eu falei assim, eu sempre fui boa aluna, mas esse dever de casa eu não vou fazer. Não vou fazer. Faz quando quiser, gente. A gente não... Pelo amor de Deus, a gente não tem que nada. A gente tem que ser... A gente tem que estar um pouco em paz com a gente. Romênia, hoje é quinta-feira. Você vai lá visitar a Ranitla? Daqui a pouquinho. Leve meu beijo para ela. Põe uma flor de homenagem para ela. Mamãe vai falar. Espero ajudar ela, espero ajudar você de alguma maneira. Na página dela, você pode ver lá que o cantinho dela tá sempre arrumadinho, sempre com muito carinho, né? Eu sei que ali só tá os restos mortais dela, e que ela tá lá no céu, olhando por nós. Mas o corpo não é o corpo que você amava. A gente ama algo que some, é uma coisa impressionante. O corpo não é nada. O que foi para algum lugar, essa energia que é o amor, ele é eterno, porque é energia. Então ele fica, cada um dentro da sua fé, se reencontra todo dia. Romênia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua abertura em contar a história da sua filha. Eu quero acompanhar o caso, por favor, avisa sempre que tiver novidades para a produção, tudo, e a gente faz uma nova entrevista. Espero que em breve, depois do julgamento, ou até um pouco antes, depois também. Que venha rápido, mas tem um tempo para acontecer. Tá? Ainda mais que ele está solto. A gente sabe que é um processo demorado, um processo sofrido, porque toda vez que você mexe numa ferida, ela sangra novamente. Sim, né? não. E ele está solto, né, Romênia? Então, todo réu solto é ótimo para ficar postergando julgamento. Uma pena, mas isso faz parte da lei. Estamos aqui te acompanhando e não desista não desmoreça. Quando acordar de manhã, acorda. Fala com ela, dá bom dia, abre a janela. Fala, Ranitla, vamos lá. Eu tenho um cantinho ali embaixo com as fotos dela, com a velhinha acesa, com a Bíblia dela. Aí todo dia eu desço e falo assim, oi mãe, bom dia mãe, Deus te abençoe mãe. Exatamente. Tem gente que escuta deve pensar assim, essa mãe aí é meia doida, mas eu não sou doida não. Deixa as pessoas acharem o que quiserem. A gente é que tem que saber o que a gente é. Muito obrigado, Romênia. Um beijo para você. Manda o meu beijo para a Ranitla hoje que você vai lá visitá-la. Põe uma flor por mim e a gente se fala em breve, com certeza. Obrigado pela oportunidade, Beto. Obrigado por me conceder esse espaço para contar da nossa história. E que Jesus te abençoe. Obrigado a todos nós. Obrigado.